O que é que nós andamos aqui a fazer na vida? O que somos, o que andamos aqui a fazer, para que vivemos, por que sofremos, por que morremos, etc. São questões de âmbito existencial que muitas vezes não têm uma resposta satisfatória, não é? Que não nos tornam... que não promovem a nossa felicidade porque não são respondidas adequadamente. Então o Espiritismo, em relação a isso, tem uma proposta muito interessante. E então, em relação àquilo que eu perguntei sobre o que andamos aqui a fazer, muitos deles andaram a patinar durante uns dias, o que me surpreendeu na altura, não é? E andaram durante uma semana ou duas ou mais tempo, se calhar alguns ainda não chegaram à resposta, não é? Do que é que andam cá a fazer. Portanto, há pessoas, muitos de nós ainda não descobrimos que tipo de tarefa temos neste planeta. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui por algum tipo de capricho, de alguém, de alguma coisa, de um Criador, de Deus, sei lá bem do quê, não é? O que raio fazemos aqui? Então, outra das perguntas é, o que é que nós somos? Para os materialistas, somos um corpo de carne, não é? Que está aqui, que tem uma existência que pode variar desde até o não nascimento, até a uma vida muito prolongada, que pode chegar até aos 100 e alguns anos, neste momento, que é a esperança de vida, 120 ou mais ou menos, a pessoa mais velha que viveu mais ou menos neste planeta até agora. Mas para os espiritualistas, que sabem que Deus existe e que sabem que são mais alguma coisa para além da matéria, nós somos muito mais do que isto. Então, no Espiritismo, a esta resposta, a esta pergunta, o que somos, dizemos que somos... Somos o quê? Espíritos. E espíritos. Uma das nossas características é que somos também, somos imortais. Portanto, aquela cena da televisão, não é? A série televisiva que fala dos imortais, aquilo é mesmo verdade, só que não é bem assim. Não é? Aquilo é um filme, portanto, eles só não perceberam muito bem foi a forma como é que aquilo se processa. Então, somos espíritos imortais e uma das nossas características também é que somos inteligentes, ou pelo menos temos uma capacidade intelectual, não é? Portanto, se nós dissermos inteligente nessa perspectiva, de que somos capazes de pensar e de estabelecer raciocínios e sacar coisas da nossa cabeça, não forçosamente coisas boas. Pronto, que é isso que estavam aqui a dizer, não é? Inteligentes alguns, são todos inteligentes, não é? Esta é uma das nossas características. Está certo. Vê lá se queres que tu ponha assim um coisa, não é? Olha que eu chamo ali a Noemi, ela diz já como é que se faz estes marcadores. Cuidado. Quando estamos encarnados, somos almas. Quando estamos encarnados, somos espíritos. Sim. Portanto, isso é uma característica, depois uma particularidade, não é? Quando a gente encarna, é uma alma, porque está inserido num corpo físico. Mas na origem somos a mesma coisa, não é? Qual é a diferença entre um espírito e uma alma? É que uma alma tem um corpo físico, está num corpo físico e o espírito não, anda aí. Onde é que está? Por todo lado. Portanto, se há quem pense, se há quem tenha medo dos espíritos, não é? E quem tenha medo, por exemplo, de casas assombradas, a boa notícia é de que todas as casas são assombradas porque em todas as casas moram espíritos. E onde está a gente é que estão os espíritos. E onde houver gente, há espíritos. E onde houver mais gente, mais espíritos. À partida. Se tiver medo de espíritos, tem medo dele próprio. Exatamente. Para além do mais, se tiver medo de espíritos, tem medo de si próprio. Não é? Porque se parte do princípio que os espíritos são as almas, não é? Normalmente penadas. Para ser uma alma, normalmente é sempre penada, não é? Que foi alguém noutra existência, se aquilo acontece para um, havendo um Deus que é justo, quer o peso e a sua medida tem que ser igual para todos. Portanto, o meu futuro será ser uma alma penada. Se eles forem almas penadas. Não é? Sim, eu estou aqui a ironizar. Não é? Portanto, o nosso futuro é sermos o quê? Espíritos desencarnados. Desencarnados quer dizer espíritos sem carne, espíritos sem corpo físico. Certo?
conservamos exatamente as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, a nossa individualidade, a nossa personalidade. E temos, nesse âmbito também, um registro, não é? Imenso de coisas que já fizemos, não só naquela existência que findou, mas um somatório de experiências passadas em diferentes situações, em diferentes corpos físicos, em diferentes locais do planeta, em diferentes planetas. Não é? Somos espíritos imortais e que existem há milhões de anos. Não é? Então, isso é o que nós somos. E quando voltamos, aquilo que cada um de nós é e aquilo que cada espírito é aquilo que volta para nascer, de acordo com o princípio da reencarnação. Então, nós ao reencarnarmos, trazemos naquele novo corpo, não é? uma quantidade de informação que vem ao mundo, de novo, que volta ao mundo. Então, coloca-se esta questão. Por que raio é que nascemos? Porquê é que nós não podíamos ficar lá e viver do lado de lá e evoluir, não é? Já que aquilo é que é o nosso mundo primordial, primário. A nossa natureza é espiritual, não é? Porque a cada novo nascimento vem um corpo novo, em folha, 0 km a estrear. É uma chatice durante algum tempo, não é? Não é assim tão bom quanto parece. É mais fixe, os carros cheiram bem, os bebés muitas vezes não cheiram lá muito bem, têm assim uma série de inconvenientes também associados a esta questão da infância, muito mais da pequena infância, não é? Então, por que nascemos? É a altura, é através da encarnação, é através da reencarnação que se torna possível ao espírito provar, testar, corrigir comportamentos que precisa de testar, de provar e de corrigir. Não é? No fundo, vimos para quê? Nascemos porque precisamos de aprender. É isto que nós vimos fazer. Nós, de cada vez que nascemos, vimos sempre com o intuito de aprender. É isso que nós vimos fazer. Ninguém nasce para sofrer. Isto é uma chatice às vezes porque dava jeito. Não é? Há pessoal que gosta de sofrer e que gosta de vestir o papel da vítima, não é? E tal, coitadinho de mim, porque eu vim neste corpo assim que não é assim muito eficaz, não é? E tal. Mas o espírita sabe que, através da reencarnação, da lei de causa e efeito, que tudo aquilo que a gente faz, que toda a ação que a gente faz, terá que ter um efeito. Neste somatório milenar de experiências, não é? Vai somando experiências que terão comportamentos e atitudes que terão algum tipo de consequências. E as consequências por si só não estão bem nem estão mal. São consequências. Não é? Se nos dissermos, nós dramatizamos muito o presente, não é? Se de repente nós sairmos à rua, tivermos um acidente de carro, ficarmos sem uma perna, para nós é uma tragédia. Certo? Mas entretanto já nascemos e morremos montes de vezes. E cada vez que a gente morre é uma tragédia. E ficamos sem pernas, sem braços, quantas vezes? E continuamos aqui. Não é? E estamos aqui. Portanto, na verdade, a tragédia, isso não existe, a tragédia. Não é? Não existem tragédias. Existem ações que têm determinado tipo de consequências. Nem sequer as catástrofes do planeta, não. O que é isso das catástrofes? O que é um furacão? O que é um maremoto? Só é uma catástrofe na perspectiva do ser humano. As catástrofes, os tufões, aquele que passou ontem andou aí um Miguel, não é? Para aí a fazer as neiras. Isso aconteceu sempre, isso existiu sempre. Muito antes do ser humano existir no planeta, já existiam esse tipo de fenómenos. São fenómenos naturais, próprios das características do planeta no qual vivemos. Acontecem porque aqui só obedece a leis da própria natureza. Não é
uma catástrofe quase que soa a capricho. Não é? Podia não ter acontecido. Porquê? Graças a Deus nós não conseguimos influenciar tudo o que são fenómenos da natureza, porque senão desconfio que era sempre sol no planeta todo. Também era só uma época. Não é? Porque na época seguinte estava tudo seco e de repente só tínhamos chuva durante mais um ano, não é? Enfim. Então nós nascemos porque precisamos aprender. E então nascem assim umas criaturas, não é? Todas fofas e tal, espetaculares, redondinhas, como diz o Jorge. Isto é o golpe de marketing de Deus. Não é? Isto é um golpe de marketing. Porque não há ninguém que resista, aos encantos do recém-nascido, não é? Não é bem no dia, nesse dia, aquilo de repente parece uma bola de queijo que caiu do chão e ficou assim meio, ai que lindo, ai meu Deus, coitadinho. Coitadinhos destes pais que vão ter que... Mas daquilo, passado uns dias, aquilo começa a ganhar umas feições engraçadas. Aconteceu com todos nós, não é? A minha mãe também, na hora em que eu nasci, devia achar que eu era muito bonito. Mas também estava com uma pedrada do caraças, não é? Porque aquilo foi um parto natural e aquilo parece que doeu para caraças. E ela, de certeza, que olhar para mim e disse, ai, filha, se eu não tenho feito aquilo naquele dia com o teu pai, não é? Enfim. Mas passados poucos dias, claro, a gente ganha formas e fica assim com um aspecto... há alguns que só lhes apetece morder, não é? Ai, coisa tão fofinha, não sei o quê. Mas a gente só olha para o invólucro, não é? E porquê é que este invólucro tem que ser assim? De todas as espécies que existem no planeta Terra, o ser humano é aquele que tem o maior tempo de vida em infância. Não é? Mais dependente, né? E é muito tempo. Alguns deles, nem aos 30 acabou a infância neste momento. Têm 30 anos e ainda são crianças, ainda são dependentes. A gente só não lhes muda a fralda. Porque eles têm um bocado de vergonhas, porque entretanto também começaram a ganhar pelos públicos e assim, e aquilo começou a ficar um bocado chato para eles, não é? Mas não são autónomos, são dependentes. Então, este período em que, de facto, um ser humano precisa de outro é muito prolongado, leva muito tempo para comer, para beber, para os hábitos higiênicos, para andar, para se locomover, não consegue fazer, até que começa a gatinhar leva quase 6 meses ou 7 meses, não é? E quem olha aquela carinha linda não pode imaginar o espírito velho que muitas vezes está lá. Pois é, por isso é que eu digo que é um golpe de marketing. Não é? O invólucro é muitas vezes espetacular, que é de facto, neste tempo, é o tempo que nós precisamos, os outros, que todos nós, que cada um de nós vai tendo períodos de experiências, provavelmente com aqueles que estão a chegar, e nem sempre aquelas experiências que tivemos no passado foram assim tão interessantes, ou, sei lá, até foram interessantes, positivas, não é? Saudáveis. Muitas das... E reparemos, olhar para o planeta Terra, olhamos para a história do nosso planeta e ao ler a história aprendemos que nós nunca tivemos tão bem. Não é? Há bem pouco tempo neste planeta, sei lá, há países onde se pode enterrar alguém pelo pescoço e apedrejar se for adúltero. Não é? Ainda acontece isso. Portanto, em termos de atrocidades que somos capazes de fazer com aqueles nossos semelhantes, ainda hoje, ainda é possível fazerem-se coisas bárbaras. Não é? E num passado não muito longínquo, isso foi norma. Hoje a gente fica atrofiado ou fica apavorado quando vê um caso de pedofilia. Não é? Mas há algum tempo, em algumas sociedades, provavelmente na nossa, isso era normal, casar-se com 15, com 16 anos, raparigas com homens mais velhos, e já estavam casados, ainda nem eram nascidos, ainda não eram nascidos, já tinham um compromisso. Portanto, há uma quantidade de coisas que a gente fazia e que nós fizemos, dos quais nós não nos orgulhamos muito. E quando as relações são diretas, são de pai para filho, são entre irmãos, não é? Às vezes os assuntos que temos para resolver, as coisas que temos para aprender uns com os outros são muito graves, entre aspas. Como se não tivesse resolução, não é? Há muitas coisas que precisamos resolver, há muitos amores destrambelhados,
há muitas relações de amor e ódio. E então, nós quando nascemos, somos envolvidos, somos enfiados num invólucro destes, somos bafejados pelo bendito do esquecimento. E agora podiam dizer assim alguns, não é? Como é que estás a dizer que existem vidas passadas se eu nem me lembro? A gente não se lembra das vidas passadas. Isso não é bem verdade, porque há alguns que se lembram. Ponto 1. Não é? E segundo, eu nem me lembro muitas vezes do que fiz ontem. E com isso não me apoquento, não é? Eu não me lembro do que fiz ontem, mas não me interesso. Mas como não me lembro do que fiz da vida passada, já é um drama. E depois, se tu te lembrasses bem do que foste e das relações que tiveste com o teu próximo, das coisas que foste capaz de lhe fazer e das coisas que ele próprio foi capaz de te fazer, se calhar te fugias era dele. Se calhar aquela criatura não tinha quem o alimentasse. Não é? Porque de repente, sendo que a justiça de Deus é para todos, Deus é único, é omnipotente, omnipresente, é infinitamente justo e bom, como Jesus dizia, nenhuma ovelha se há de perder. Então os piores tiranos, os maiores assassinos, os homens mais cruéis que possam ter habitado deste planeta, hão de voltar naquelas condições. E vêm, e voltam. Não é? A gente pensa assim, olha, eu podia meter agora aqui umas fotografias, por exemplo, do Mao Tse-tung, do Hitler e de outros. Você não admite que esses tipos de pessoas vão reencarnar tão cedo? Não estou muito preocupado com isso. Vão de reencarnar quantos cada vez deles? Reencarnam. Tem que reencarnar, não é? Isso também não é interessante. Isso não importa, mais cedo ou mais tarde. E eles vão voltar. Eles vão voltar e o aspecto vai ser esse. Não é? Quando eles voltarem, vão ser bebés. Não é? Quando eles voltarem, vão ser bebés. A gente não sabe se vai ser um bebé saudável, se vai ser um bebé deficiente, se vai ser um bebé... Não sabe nada disso, nem nos interessa saber. O que nós sabemos é que eles voltam. Todos voltamos. E se a gente soubesse que de repente segurava no colo o Hitler e cantava cançõezinhas de embalar ao Hitler, não é? Dorme, bebê, que a cuca está chegando. Não é? Ele de repente começava a olhar que tinha assim um bigodinho, não é? E a gente não fazia isso, não é? Não é? Então, este esquecimento é uma bênção. É um botão de, como tem nas máquinas, de reset, não é? Reset, reiniciar o sistema. Para quê? Limpa aí tudo de novo. Limpa o que se consegue limpar. Não é? Limpa as gordas todas. Vamos deixar só aquilo e o caráter vem. E então, esta criaturinha, não é? Que é assim uma coisinha fofa, não é? Nesse tempo de infância vai nos permitir criar afetos com aquele que chega. A partir de que momento se começa a educar? Qual é o ponto? A reencarnação. Hã? Na barriga. Mas aí a gente não sabe. Começas a educar quando escolhes o teu parceiro. Tu começas a educar uma criança quando escolhes o teu parceiro. Tens que saber se aquela mulher, se aquele homem é ou não o pai certo ou a mãe certa para as crianças que tu queres. E perceber entre os dois, claro que não é fácil porque ninguém ensina isto a ninguém. Isto ninguém ensina a ninguém. Ninguém diz isto a ninguém. Aliás, dizem que só se começa a educar a partir dos 5, se for preciso. Não é? Então o momento certo para se começar a educar é no momento em que... Para que é que se namora? É para saber se ele é bom na cama, se ela beija bem, se ele cheira bem, como é que ele come. Para que é que se namora? Para curtir. Namora-se é para perceber que tipo de pessoa é que temos ali do outro lado, não é? Que potencial tem, como é que nós nos enquadramos, como é que nós nos relacionamos, como é que nós encaixamos enquanto pessoas, que tipo de valores é que tem, não é? O tipo de valores que aquela pessoa tem são valores que me interessam, não é? É para isso.
Porque um filho não aparece como, pronto, a gente já fez isto, aquilo, aquilo outro, se calhar agora está na hora de ter um filho, não. Pá, é melhor pensar bem, se calhar é melhor ter um canário. Ou, como dizia no outro dia no curso básico, um peixe. Com um canário, mesmo assim, sou capaz de não conseguir educar bem. Não é? Então, a educação é um processo que começa cedo. Mais cedo do que nós todos imaginamos e pensamos. E é para ser pensado com seriedade. É muita responsabilidade. É claro que na ótica materialista, vem um e não sei o quê, isto logo que se há de ver, não é? Tudo se cria. É. Mas na ótica espiritualista não é bem assim. Aquilo que nos acontece é que nos é-nos confiada uma alma. Uma ou mais. Não é? É-nos entregue alguém. É-nos entregue uma pessoa que nós não escolhemos. Teoricamente. Não é? Pelo menos não escolhemos conscientemente. Não é como chegar ali e comprar um carro, eu gosto daquele carro, mas eu gosto mais daquele, e aquele é azul. A gente leva com o que vier. Não é? Não pode chegar ali e dizer assim, quero trocar, não gostei de Volvo, era o outro mais fixe. Não curto muito estas características deste. Não é? E então, este invólucrozinho, não é? Permite esquecer tudo isso. Olha que coisa mais linda. Então esta aparência é esta inocência que eles trazem, que eles parecem muito inocentes, não é? Que é o que nós, nas nossas frases do cotidiano, até nós espíritas, convictos, muitos de nós, somos ingênuos na abordagem a quem nasce. Qualquer coisa, coitadinho, deixa o menino, é só esta vez, de cada vez. É só esta vez hoje, é só esta vez amanhã, é só esta vez depois da manhã. Não é? E então, este período de infância, que deve ser um período para criar afetos, em que eles estão esquecidinhos de todo, portanto, não há altura, é só assim no fim da vida normalmente, não é? Portanto, é quando a gente esqueceu tudo e depois quando já não se lembra de nada. Quando a gente chega lá que está do outro lado, que o tio Alzheimer ataca e a gente de repente não se lembra de nada e está outra vez no ponto zero, não é? É os momentos onde nós estamos todos queimadinhos do caco, em bebê, não sabemos nadinha, bebê, só chora, o gajo só chora, não é? É nesse ponto de reset que ele está mais receptivo à informação. Essa informação que já vai recebendo enquanto está na barriga da mãe, não é? O pai já pode cultivar afetos com a própria criança. Já pode lhe dizer que ele quer bem-vindo, apesar de, se calhar, se ele soubesse quem vem, muitas vezes, não é? Se calhar é aquele que vai acabar com o casamento dele, porque entretanto vai querer dormir com a mãe até aos 10 anos. Riem-se, alguns a dormir até aos 14. Não é? E o papá de repente, eu queria até ter sexo com a minha mulher, mas não consigo, tenho sempre lá um no meio. E sexo a 3 com o próprio filho não dá assim muito certo. É de rir, mas é verdade. Há casamentos arruinados pela incapacidade que os pais têm de gerir as relações que têm com os filhos. Porque de repente aquilo que eram afetos entre duas pessoas que se juntaram porque supostamente se amavam, que a biologia fez ali não é? Deus escreve direitinho, naquelas linhas todas direitinhas. Não é? Nós com as vistas trocadas, quando não vejo um boi à minha frente, então acho que as linhas estão tortas. Mas as linhas estão bem direitas e as letras estão bem escritas. Não é? E então as pessoas esquecem-se disto tudo. De repente nasceu a criatura, é o centro da nossa vida, é o centro do universo. Não é, nem sequer é o egocentrismo. É o diogocentrismo, é o tonicentrismo, é o alicecentrismo, é tudo gira à volta da princesa e do príncipe. Tudo deslumbrado, está tudo tarado, não é? De repente. Eu até deixei de respirar quase. Por de repente vem uma criatura que é o centro do meu mundo. E tem que ser o centro do meu mundo, e o centro do mundo do meu marido, e o centro do mundo dos meus pais, e o centro do mundo da escola, porque não há criança mais importante naquela escola do que o meu príncipe.
É o mais fino de todos, o mais inteligente, o mais bonito, o mais cheiroso. É o mais tudo. Não é? É o mais tudo. E ai de quem? Ai se a professora lhe dá ali uma má nota. Ai senhora professora, vamos ter que ver isto, vou ter que ir falar com a professora, porque isto não se admite. Olha, trabalhos de casa ao fim de semana. Como é que pode? Coitadinho da criatura. Toma lá um tablet, rapaz, vai brincar. Não é? Cala-te para aí. Já estou cheio de ouvir. Então, este espaço, aquelas criaturas que foram o que foram nas outras vidas todas, não são criaturas inocentes. São criaturas com um arquivo, com muito conhecimento, com muitas experiências. Não quer dizer que sejam todos maus. Nem quer dizer que sejam todos bons. Não quer dizer que só tenham vícios. Neste espaço, em que eles são esponjas absorventes de informação, é a altura em que nós devemos transmitir uma quantidade grande de informação. Informação sempre positiva. Não é? Então, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos estar atentos àquilo que está ali, não é? Nós temos que estar atentos àquilo que recebemos. O que é que me calhou na rifa? O que é que me saiu, não é? Num ovo Kinder é fácil, a gente abre e monta aquilo no instantinho. Na vida não é bem assim, não é? Porque o caráter está lá. É claro que ele não comunica com a facilidade que nós comunicamos, mas em pouco tempo a gente percebe se é alguém invejoso, se é alguém birrento, se é alguém calmo, se é alguém pacífico. Porque essas características são do espírito. E um espírito pacífico não vai revelar ira. Não vai, porque não a tem. Então o que é que nós precisamos de fazer? Estar atentos, ver, observar, com olhos de ver, não é deslumbrados, não é? Não é olhar para o invólucro e, ai meu Deus, que ele é muito frágil. E a parteira pegou nele, e vês ver como é que ele pegou no menino. Pegou nele assim numa perna e não sei o quê, deu logo... Que é o que elas fazem, não é? Estão fartas de ver daquilo. Os gajos até têm os ossos que nem sequer são sólidos, têm mais ossos do que vão ter no futuro. São muito mais resistentes do que aquilo que nós pensamos. Mas é a minha criatura. É aquela coisinha fofa, não é? E ela tratou-o tão mal, logo na nascença, coitadinha. Mal nasce, já está todo queimadinho do caco. Então esta infância é dependente, não é? Carregadinhos ao colo, muitas vezes, mesmo quando não precisam, porque se a gente precisar, se eles quiserem brincar e estiverem com os amigos todos, a gente pousa-os, o que é que eles fazem? Correm, não se cansam, não é? Olha, vai ali com o pai, anda ali com o pai, vamos ali à avó. Pega ali pela mão, ao fim de 10 metros. Ai, estou cansado. Ó pai, leva-me ao colo. Quer dizer, correste 3 km aqui à volta disto, até rompeste o chão. Não te cansaste. Vais com o pai à avó, já queres colo. Vais a pé que vais muito bem. Deus deu-te 2 perninhas, 2 pezinhos. Sabes para quê? Para andares. Se fosse para andar ao colo, tinhas nascido sem pernas. Eu dizia isto muitas vezes à Alexandra. Se fosse para andar sempre ao colo, tu tinhas nascido sem pernas, não precisavas delas. Tu tens pernas porque são para ti, são ferramentas tuas, usas, são para ti. Não é? E hoje a gaja ganhou pernas e agora, olha, lá vai ela. Agora está usando, né? Agora está a usar e abusar, não é? Então, o educador. Aqui então entramos nós, não é? Não é só o pai, é o educador, é quem educa. É claro que o papel principal do educador é do pai e da mãe, quem os tem, quando o somos, é evidente, não é? Já por isso é que há muitos pais e muitas mães há tanta gente para educar. Imaginemos um pai e uma mãe já não têm tempo para um, não é? Ou para 2, como é que os professores vão ter tempo para 20? O professor não faz nada, não consegue educá-los, tu não consegues, aí só tens um. Sim. Não é? E queres que o professor faça o mesmo trabalho com menos tempo, com 30 pessoas de uma vez só. Impossível. O que é um educador? O que é um educador? Educa. O que é isso, educar? Transmite, não é? Transmite princípios. Devia dar o exemplo.
valores, hábitos. Na verdade, está reeducando. Né? Sim. As características e a origem. Potencia qualidades, não é? E procura, isto não é bem, não é? Ajusta defeitos. Tenta. Porque potenciar o que é de valor. Fizeste aquilo, fizeste bem, és bom nisso. Potenciar isso. Não é? És bom gamar. Isso é um vício, enganei-me. Não é? Ajusta defeitos. Estar atento àquilo que ele... Porque nenhum deles é perfeito. Nenhuma criança é boa. Nenhuma. Porque senão, o exemplo disso é que não há adultos bons, ótimos, perfeitos, não existem. Se os adultos não são perfeitos e quando foram crianças eram bons, é porque houve aí um processo qualquer pelo meio em que nos estragamos todos. Qual foi esse dia? Quando é que nós nos estragamos? Não estragamos. Aquilo estava lá. Não é? A gente olha para uma criança e olha, não precisam de ser muito velhos, 4, 5, 6 anos, com atenção a gente consegue, se não houver intervenção, perceber qual vai ser o futuro daquele tipo. Como é que vai ser, em que problemas se vai meter, o que é que pode fazer pelos outros. Percebe. Percebe se é invejoso ou se é altruísta. Percebe. Depois a mim dizem às vezes, como é que tu sabias? Falo, como é que eu sei? Porque eu sei ler, eu sei olhar e leio. Não é? Com este tipo de comportamento a piorar, que é o que acontece sempre, não é? Quando a gente é malandra, tende a piorar, vai dar numa coisa semelhante a isto. E depois dá no futuro, mas eu não sou bruxo. Eu nem sequer fui eu que fiz aquilo acontecer, limitei-me a olhar para os dados e ver que tipo de resultados é que aquilo pode dar. E qualquer um de nós pode fazer isso. Sendo crítico, sem ser destrutivo. Não é? Então, há uma palavra em particular que define um educador e que eu vou escrever aqui. São duas. Um educador pode ser um mentor e ainda melhor, um mestre. Um educador pode ser um mestre. Aliás, um verdadeiro educador é um mestre. Pelo exemplo. Não é? Então o educador é aquele que ensina porradas de coisas. Sendo o pai e mãe, é aquele que tem mais tempo, pela proximidade que tem junto dos filhos, não é? Por estar muito tempo com eles, por lhes transmitir, por ser o mestre daqueles que recebe. Mas isso é extensível depois a muita gente. Aos tios, quem os tem, aos avós, quem os tem, aos primos, quem os tem, aos amigos, aos professores. Todos nós podemos exercer este tipo de atividade perante alguém que está a vir. Não é? E uma criança, o caráter de uma criança é comparável a barro. O barro, há uma fase do barro, quando estamos a construir alguma coisa, que é ser modelável. Não é? Então uma criança, quando chega, é barro perfeito, está pronto para ser modelado. O educador tem que pegar nas mãos e usá-lo. E o tempo conta. Apesar da infância ser prolongada, o tempo é curto. E à medida que o tempo passa, o barro vai ficando mais duro. Não é? Então a capacidade de modelar o barro é cada vez menor. E o tempo esgota-se. Muito rápido. E então, na primeira fase da infância, até ali aos 6, 7 anos, os principais valores não forem transmitidos, dos 6 para os 14 vai ser 25% e dali para a frente vai ser por conta dele. Já não vai ser o pai, já não vai ser a mãe, vai ser ele. É interessante que numa família, se tiver 3, 4 filhos,
Cada um tem uma personalidade diferente. Claro. Porque em cada um deles vive um espírito diferente. Por isso que o pai deve saber trabalhar o barro de Não forma é? diferente. Exatamente. É mais difícil, mas é importante mesmo. Não se pode educar as pessoas todas da mesma maneira, porque cada pessoa precisa de um tipo de intervenção diferente. Não é? Daí que alguns depois chegam ali à fase da adolescência, não é? Da adolescência e já a chegarem à pré-fase adulta e dizem: eu não consigo fazer nada com ele, eu já não consigo. Pois não, porque quando podias, não fizeste. Não é? O tempo passou. O tempo da absorção, o tempo do barro modelável já foi. Lá se foi a oportunidade. Depois não há milagres. Queres dizer qualquer coisa, Leves? Deslumbrou-se, não é? O deslumbramento. Diz, Vânia. Depois é só de cinzel, não é? De marreta. E já não é o pai nem a mãe, muitas vezes é ele que vai e que sai, que se esbarra e que se aleija. Não Vai é? partir o púlparo. É vida. Faz parte. Então este mestre, vou deixar mestre ali. Eu curti mestre. Explica mais do mestre. Curti a palavra mestre. Gostei. Gosto. Like. Metem um like. Não é? Hoje em dia, grande parte de nós estão anulados. Grande parte de nós são anulados como pessoas. Esquecem-se que são pessoas. Esquecem-se que antes de ser pai e mãe são pessoas. E hoje, ao fazer isto, lembrei-me de uma coisa. Assim, pergunta lá aos gajos, que eram vocês, e gajas e toda a gente, o que é que tem no telemóvel? Qual é a fotografia que tem no ecrã do telemóvel? O planeta Terra. Tenho um envolto. Mostra o teu, mostra o teu. Quando ele era envolto. Nada. Está negro. Sempre. Desde sempre. Preto. O fundo do meu ecrã é preto. Tiro uma fotografia, uma cena preta e pronto. Azul. Muitos pais e muitas mães têm no ecrã do telemóvel os filhos. Muitos. Olha, está aqui um tipo, um Mica, que trabalha em telemóveis. Quantos? Diz lá. É grande, é criança. 50%? 50% é metade. É? São crianças, são os filhos. Mas, é assim, se é a maioria, há uma minoria que não é. Pronto, alguma minoria estará aqui. Certo? Ah, pois, são os teus filhos, só que não são crianças. Está certo. E imagina, ainda são os tais filhos com 30 anos, não, os pequeninos com 30 anos. Só por aí. Vamos para outro exemplo. Nas redes sociais, mães e pais, carradas deles que publicam coisas, atividades, habilidades, capacidades que os filhos têm. Nós vamos ver uma festa numa escola, a professora está ali, que é assim, não é? 20 em cima do palco, estão 20 pais a filmar o seu, a segui-lo, não é? Para onde é que ele vai? Desvia para aí o telemóvel, que o meu vai para ali e o teu vai para lá, quer dizer. Nós parecemos autênticos soninhas, tolinhos. No outro dia passava na escola do cara andar de carro. Até tirei uma fotografia. É o fundo do meu ecrã. Estavam, pai, 8 mulheres. A escola do Carandá, a primária, tem assim um arvoredo, não é? Assim, tipo aqueles separadores de estrada. Não se consegue ver lá para dentro. E então estava a acontecer qualquer coisa dentro da escola. Uma festa, uma cena qualquer. E então as tolas estavam assim no meio do arvoredo. Só se via o cu de fora. Não é? Assim. Havia os meninos. Pai 10. Só, o que é que este pelota está aqui a fazer? 9 e tal da manhã, não é hora de ir trabalhar? Pá, isto está tudo tolo. Meu, olha isto, meu, que lindo. Ai, até fico nervosa. Claro que eles são filhos, são especiais, são os nossos, não se discute. Mas há alturas em que se perde completamente o raciocínio, perde-se o discernimento, o bom senso, não é? Pronto, ok, são materialistas, não percebem mais, tudo bem. Mas quem percebe mais um bocadinho, não é? O que é que está ali a fazer?
É mais difícil educar os pais que os filhos. Eu estive envolvido em associações de pais muitos anos. Muitos anos. E era, ao envolver-me numa atividade dessas, aquilo que eu dizia sempre é, eu hoje ganhei 200 filhos. Porque eu vou trabalhar em prol de 200 crianças. Não é porque tenho lá a minha. Isso não interessa nada. O interesse dela é o interesse dos outros. Eu tenho que fazer porque interessa à comunidade e não porque interessa à minha criatura. A minha criatura há de ser beneficiada se correr bem. Mas para ela ser beneficiada tem que ser todos beneficiados. Para correr bem para ela tem que correr bem para todos. E grande parte dos pais que estão envolvidos em associações de pais não é essa a motivação que têm. Uma coisa assustadora que eu vi num filme é que nós, quando educamos os nossos filhos, não somos responsáveis pela educação só dos nossos filhos. Somos por gerações, né? Netos, claro. bisnetos. Somos por gerações, isso é muito assustador, né? Filho és, pai serás. Não é? Eu quando vejo alguém a tratar mal, uma mãe que trata mal a mãe, que por sua vez é a avó, não é? da criança, essa mãe está a semear um exemplo que muito provavelmente lhe vai tocar o mesmo. Porque o que está a transmitir como valor ao que está a seguir, ao mais novo, é que, olha, os velhos são para tratar assim. E quando a mãe chegar à vez de velho, vai ser tratada. Depois vai dizer que ela é uma ingrata, que não sei o que, não sei o que mais, que é aquilo que a mãe lhe diz. Não é? Mas foi o que viu. São exemplos, né? Semeias, colhes. É castigo? Não, foi o que tu ensinaste. Não é? E o outro absorveu. E havia até uma brincadeira dos gatos fedorentos que era o velhão, não é? Oh pai, onde é que vamos meter o avô? Vamos metê-lo ao velhão. Não é ecoponto. Era o ecoponto, era o velhão. Então, este educador o que é que faz? Este educador ensina a andar. Promove uma coisa que se chama autonomia. Autonomia que todos nós precisamos ao fim de algum tempo para que a gente consiga caminhar sozinhos. Não é? A educação hoje é feita com um atilho. Os pais atam os filhos à sua perna. Então andam ali. O passo que dão a criança dá o passo do pai, não é? Vão. Eles para todo lado. Vão. É certo? Estão agarrados àqueles... E quando se libertarem, que vai ser tarde, alguns só vai ser aos 30, não vão saber viver. Não vão saber o que é... Não ficam em emprego nenhum, porque entretanto não aguentam nada, não é? Não se conseguem frustrar com nada. Ai, o meu chefe ralhou-me. Ralhou, havia de ter batido. Não é? Despedem-se ao fim de uma semana ou menos, porque entretanto aquilo é insuportável, mas entretanto vou para casa, tenho lá cama, tenho lá roupa lavada, tenho comida, tenho tudo, não me falta nada. Porquê é que eu hei de estar sujeito a trabalhar num sítio que é difícil quando os meus pais me dão tudo? Não me falta nada. Eu até tenho um iPhone de última geração. Eu pedi, o papá deu-me. Não foi preciso chorar muito até. Porque os filhos, este mestre, este não é o mestre, o pai, normalmente, qualquer um de nós, como é que gosta de ver um filho? Aqueles que têm filhos. Feliz. Todos nós queremos ver os nossos filhos felizes. E então achamos que fazê-los felizes é fazer tudo aquilo que eles querem. É dar-lhes tudo aquilo que eles pedem. E isso não faz ninguém feliz. Isso torna a gente dependente. Isso não promove a autonomia. Queres uma coisa, queres ter, tens que perceber o que é que custa ter isso. Não é? Não podes estar sempre a ralhar e não sei o quê e de repente a tirar as pedras do caminho. Não tem culpa nenhuma. Porque eles fazem aquilo que lhes ensinaram a fazer. Eles não são autónomos porque não os deixaram ser autónomos. Quem merecia apanhar são os pais. Porrada para cima deles. Quando se vem queixar dos filhos, pumba, enfarda logo, uma chapada logo na cara. Ai, meu filho, pumba, logo, nem eu deixa acabar a frase. Leva logo. E uns aos outros, todos assim, na boa, não é? É tudo cordial. Tudo na boa. Ok?
Então, temos que passar, os valores que temos que passar são valores como a autonomia, valores como o companheirismo e a cooperação. Isso ensina-se na família. Não é? Mas também, vem para aqui, não é? Cooperação, não é ensinar a ser competitivo. Vê lá se tiras a melhor nota, tens que ser melhor que o outro, tens que ser mais rápido que o outro. Isso não interessa para nada. Até porque isso na história, em pouco tempo, nem sequer aparece nos livros. Isso desaparece. Ninguém se importa. Ninguém se lembra. Nem nós nos vamos lembrar. Sabemos vagamente que ele era bom naquilo e naquilo outro, mas aquilo só serve para encher o ego naquela hora. Sentimos-nos assim preenchidos, não é? O meu puto é o maior. Olha como é que ele marcou aquele golo. Vai longe. Temos 3 milhões de Cristianos Ronaldos em Portugal. Só que só há uma camisola número 7. Só há um. Não é? Mas todos sonham que o seu filho vai ser o maior. Para quê? Não é? Cooperar e companheirismo. Ser solidário. Com os colegas na escola, com as pessoas na rua, com a família, com os primos, com os tios. Chegar a um sítio e cumprimentar toda a gente. Ai de ti que não cumprimentas. Toda a gente merece um beijo, um abraço. Todos. Não tem que andar a correr atrás de ti e saber onde é que tu estás? Cheguei, fui brincar. E quê? Não está aqui gente. Eu nem sabia que tu estavas aqui. Eu nem sequer sabia que estavas aqui. Vê lá. Se te acontece qualquer coisa, eu não posso fazer nada por ti. Porque eu nem sei que tu estás. Estimular a solidariedade, estimular o respeito, o dever de ser útil. Não queremos parasitas. Hoje há uma falta de respeito com os velhos, com os idosos, é uma coisa maluca. Não é? Incentivar as pessoas, as crianças a envolverem-se em causas, fazerem coisas úteis. Envolverem-se em atividades escolares. As escolas hoje estão carregadas de atividades em que eles podem fazer coisas boas, úteis. Não é coisas só lúdicas. Ok, lúdico também. Também faz parte. Também tem que se divertir. Também tem que brincar. Também tem que jogar. Também, tudo isso. Vai para uma escola de futebol, o que é que vai fazer? Primeiro vai aprender princípios de solidariedade, de respeito. É inadmissível haver uma escola de futebol onde os alunos, onde os atletas vão para outro jogar fora, para outro sítio qualquer e vão insultar os companheiros, os outros atletas das outras equipas. É inaceitável ver-se isso a sair das próprias bancadas. Ver-se pessoas a insultar crianças e adolescentes e mais não sei o quê. Árbitros. Sim, é o que eu estou a dizer, não é para dentro do campo. Isto é o que estão a ensinar, é o que estão a transmitir. O que é que importa se o gajo é bom, se marca golos, se não marca golos? O que é que importa se ele não presta? O que é que interessa ele ser o maior do mundo, o melhor jogador do mundo, se ele não presta como pessoa? Se ele não tem caráter? O que é que isso importa? Ele é o maior crápula da casa dele. Só se for. Uma coisa que o mestre ensina é a ser persistente, a ser paciente. Ensina a força de vontade. Não é? E não permeia nem estimula a preguiça. Coitadinho. Oh, deixa-me comprar estas uvas que não têm pebides. O gajo que inventou as uvas sem pebides havia levado tanta porrada. E esse gajo não sabe o mal que está a fazer à sociedade. Coitadinhos, tem pebides. Claro que tem pebides, são uvas. Uvas, pebides. Não tiveres pebides nas uvas, qualquer dia vai deixar de haver uvas. Qualquer dia inventa sem caixa. Hã? Qualquer dia inventa sem caixa. Qualquer dia vê uma pebida, ai, olha que coisa que me saiu na uva.
Vou fazer a melancia para o puto. Ai, deixa-me lhe tirar as bebidas. Coitadinho. Não é? As bebidas. Uma maçãzinha. Ai, deixa-me lhe descascar a maçã. É que o gajo é deficiente, sabes? Não tem duas mãos e não sabe manejar uma faca. E se cortar o dedo, aprende, exatamente. Não é? Faz parte. Um mestre educador ensina que não pode ou não deve fazer muitas coisas que quer fazer e que tem ou deve fazer muitas coisas que não quer mesmo fazer. Um trocadilho de caraças, não é? Um educador, um mestre educador ensina ao seu pupilo, não é? Que não pode ou não deve fazer aquilo que muitas vezes quer fazer e que tem de fazer ou deve fazer aquilo que muitas vezes não quer mesmo fazer. Não queres fazer isso, mas tens que fazer. Temos pena. É uma chatice isso, não é? Mas é verdade ou não é verdade? Um bom mestre educador deixa que a criança se frustre. Faz parte. Perceber que não pode ter muitas vezes aquilo que quer. Mesmo que eu possa. Mas eu tenho que perceber muitas vezes que não lhe dar naquele momento é aquilo que o vai tornar feliz. Verdadeiramente feliz no futuro. Não vais chorar no primeiro dia de emprego. Nem no primeiro dia de aulas, às vezes, não é sequer. No primeiro dia de emprego. Eu queria, não querido, só aqui, o que há aqui é isto. Tens de trabalhar com o que te derem, não é? Um mestre educador ensina as crianças e os seus pupilos a esperar, a ter paciência, a ter calma. Ensina-os a criar, fazer coisas. Ensina-os a negociar e não apenas a exigir. Ensina-os a ceder e ensina-os a agir perante as frustrações e as dificuldades. Porque a infância, o tempo de infância é o tempo do treino. Na infância é o tempo em que nós treinamos para sermos alguém, para sermos alguma coisa. É o tempo em que nós estamos a... É como um jogo de futebol. O jogo de futebol, uma vez ao domingo, jogam 11 gajos, têm direito a 3 substituições, só jogam 14, temos um plantel de 22. E treinos todos os dias, de manhã e à tarde. Só vão jogar 11. Mas toda a gente treina. Na vida é assim. Todos os dias só jogam uma vez. Todos os dias só jogam uma vez. E não jogam todos. Não é? Então, a infância é isto mesmo, é treinar, 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 aprender. Como é que eu faço? O que é que eu faço perante esta dificuldade? O que é que eu faço perante esta situação? Não é? Pais assim aproximam os miúdos de si. Estão perto deles, ouvem-nos. Metem-se na vida deles. E se tiver que ir lá mexer no quarto, vai lá mexer. E se tiver que mexer no telemóvel, vai lá mexer. Ai, a minha privacidade, a tua privacidade aqui, conquistas lá. Quando fores completamente autónomo. Eu quero o meu cabelo por aqui, não. Eu quero o meu cabelo por aqui pelas costas. Quando tu tratares dele sozinho. Porque o pai gasta aí muito tempo, muita energia, muita água, muito shampoo, muito tempo no secador, tendinites, para que tu tenhas um cabelo que te fique bem, minha querida. Porque o cabelo é pelo pescocinho. Sabes porquê? Pouco tempo. E depois, mais tarde, quando tu tiveres, vais ver o que custa ter o cabelo comprido. É claro que isto para as cabeleireiras é uma chatice. Não é? Mas isso são outros negócios. Não é verdade, Maria Daniela? E eu estou a falar ali para a minha sobrinha porque nós tivemos esta discussão muitas vezes quando ela era pequenina, não é? Aquela agora que é grande, que ela que trata do cabelinho dela, tem o cabelo curtinho. Sabes muito. Um educador ensina a criança a perceber o mundo. Ensina a criança e estimula a criança a escolher. Ensina a criança a perceber que tipo de consequências vai tirar das escolhas que faz. E ensina a planear a vida. E quando ele se enganar, quando ele fizer as suas escolhas, quando ele acertar, não vai premiar. Isto não existe.
Ai, vais levar um 5, vais levar 5 paus, vais levar não sei o quê. Isso não existe. Uma bicicleta, passaste. Errado. Tu vais passar na escola porque é o teu trabalho. Ponto final. Qual é o prémio de eu passar na escola? É passares para o ano seguinte. Parabéns. Estiveste bem. E chega. Não tem nada que ser premiado. Ai, se eu passar, dás-me um telemóvel. Não. Dou-te mais uma inscrição no ano seguinte. E vais estudar à minha pala. Mais um ano. Eu digo sempre satisfação pessoal. Exato. É o que é. Felicidade. Não é? E finalmente, ou quase finalmente, ensina-o não a ser o melhor, mas a tirar o melhor de si. A dar sempre o melhor que tem para dar. A que se sinta sempre feliz e satisfeito, não é? Nessa ótica, pelo bem que fez, pelo bem que promoveu, por aquilo que ajudou os outros, por aquilo que aprendeu. Ensina-lhe a gratidão por aqueles que lhe ensinam, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus professores. Que há uns 3 anos, quando a Alexandra entrou na secundária, ela foi para o 10º ano e eu fui lá, foi a escola onde eu andei. Ainda andavam lá e andam lá professores, foram meus professores. E cruzei-me com um professor meu, que eu já não via desde que saí do secundário. E então, ele viu-me, tu estás por aqui, não sei o quê, tenho aqui uma rapariga, vai entrar aqui, se calhar até vai ser sua aluna. E quem é a rapariga? É aquela. E ela andava por ali, feito maluco, e disse, ó professora, venha cá à minha beira, eu tenho que lhe dizer uma coisa. O que é que foi? Eu tenho que lhe agradecer. Porque eu nunca lhe agradeci. Eu fui embora desta escola e a gente sai da escola e não se lembra mais do que fica para lá. E eu nunca me despedi dos meus professores. Nunca lhes agradeci. Então, olha, E o homem começou logo a tremelicar, não é? Claro. Dei-lhe um abraço e tal. Quero agradecer-lhe por tudo aquilo que fez por mim. E lá, deixa-te disso. Nós estamos tão pouco habituados a ser elogiados e com a gratidão que até temos dificuldades a lidar com isso. O que é uma chatice. Se eu fosse lá pedir-lhe conta, chateá-lo e o coração, ele se calhar reagia, não é? Mas como foi lá agradecer-lhe, ele derreteu-se todo. Isso devia ser um hábito de quem sai das escolas. Ir lá, falar com os professores, olha, obrigado por aquilo que fez por mim, obrigado pelo tempo que dispensou, desculpe qualquer coisa que eu lhe tenha feito. Não ser melhor aluno, não ser melhor pessoa, o que for. E tem graça que isso não é estimulado, que os mais pequenos do primeiro ciclo costumam fazer isso. Pois, mas é que depois com o tempo, não é? 15, 16, a partir daí, isso começa a... Vê-se uma coisa a acontecer que quanto mais baixo é o nível, o escalão etário e o ano de escolaridade, mais os pais estão envolvidos. Porque é os príncipes e as princesas que estão lá e não sei o quê, não perdem nada, não perdem nenhuma festa, não perdem nada. Tem milhentas fotografias daquelas cenas todas. E à medida que o tempo avança, os pais vão se demitindo da função de educador. Nem sequer vão às escolas, no secundário há muitos pais que nem sequer lá vão, são autónomos, ele já é autónomo, pois são autónomos, mas com 15, 16 e 17 anos há coisas para as quais ainda não têm competências. São competências dos pais. São coisas que dizem respeito aos pais, são os pais que têm que tratar, não são eles. Está tudo trocado. Foi como nos ensinaram, se calhar também a nós, não é? Finalmente, perceber que isto não é trabalho dos professores, isto é trabalho dos pais. E tem que se ter tempo para isso, tem que ter tempo à paternidade, tem que se ter tempo à maternidade. E um pai é pai para sempre. Para sempre. Enquanto for vivo, enquanto forem os dois vivos, o pai é pai e a mãe é mãe. Não é? Quando tudo isto é feito com amor, que é a componente principal da educação, e com discernimento, depois, mais tarde, eles vão perceber, eles percebem porque é que ele fez aquilo daquela maneira, porque é que ele fez aquilo. Vamos nos enganar no processo? Claro que vamos. Vamos tomar sempre as melhores decisões? É claro que não. Nós não podemos nunca descascar a fruta para o filho? É claro que podemos. Se isso não for um hábito. Se não tiver que ser. Se não tiver que ser. Podemos, claro que podemos. Não é? Eu próprio descasco uma melancia e dou a toda a gente sem pebides. Tiro os pebides para todos. Não é só para os putos. É, não é verdade? Eu corto uma fatia de melancia. Aliás, eles são os manhosos do caraças. Não, eles são os manhosos, estes gajos, porque quando chega a melancia, eu passo ao leços. Eu corto uma fatia, aquele gosta da fatia,
e gosto assim aos palitinhos. Para aquele é aos palitos. Sem bebidas, eu tiro-as todas. É para o meu irmão, é igual. Como é que tu gostas? Eu já sei como é que eles gostam. Tiro. Este é aos cubinhos. Já sem casca e tudo. Come, mano. Não é? Isso pode-se fazer. É claro que estas coisas, estes agrados, estes carinhos se podem fazer. Não é? Agora, o dia em que eu não esteja, não vão comer melancia. Não pode ser. Não é? Mas é Deus, também não come. Também não come. Sim, mas... Enfim, esta é uma das tarefas, esta é uma das missões que toca a mais pessoas no planeta Terra. É a missão da paternidade e da maternidade. É a missão do educador. E aí já estendo aos avós, aos primos, aos tios, aos amigos, a toda a gente. Não é? Toda a gente. E é uma tarefa espetacular, porque quando é bem executada, e quando os resultados aparecem, é uma satisfação ver que aquilo correu bem, porque tu também fizeste alguma coisinha por aquilo. É fácil? Não, claro que não é fácil. É. Mas é altamente compensador. É verdade. E pronto, minha gente. Agradeço-vos este momento fabuloso. Pelo menos para mim foi.